Amém. Podem se assentar, então. Muito bom. Muito bom ter vocês aqui nessa noite. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas 1, 26. Eu creio que o Senhor vai falar com a gente hoje, amém? Vai falar poderosamente. Sabe, existem duas formas, basicamente, da gente ouvir uma mensagem. Uma é de forma mais racional, fazendo análises, pensando. Na verdade, existe um processo que acontece no nosso cérebro toda vez que a gente está recebendo alguma informação. Ele vai conectar com as informações que já existem na sua memória e vai começar a analisar se aquilo faz sentido para você. E aí, então, começa um processo de aprendizado dentro da gente. Isso é um processo fisiológico, ele vai acontecer sem você perceber e sem você controlar. Mas o que eu quero te trazer é que, muitas vezes, a gente também pode ser intencional na forma como a gente ouve uma mensagem, na forma como a gente aprende as coisas. Por exemplo, eu posso ir na escola, num curso, na igreja, numa pregação. Opa, tá mudando minha voz aqui, né? E eu posso ir totalmente consciente, com vontade de aprender, não posso? Eu posso ir motivada, querendo. Faz sentido isso para você? E isso é uma escolha que eu faço. Você sabia disso? E eu posso simplesmente sentar e ouvir por obrigação e ficar analisando, pensando, analisando quem está falando, o que está sendo falado. E quando eu faço mais esse movimento, fica mais difícil de que aquela informação se torne um aprendizado em mim. A Bíblia fala sobre isso usando um pouco a respeito do nosso coração. Às vezes, quando o nosso coração está mais fechado, mais endurecido, fica mais difícil da gente absorver aprendizado. Por isso que as pessoas sentavam perto de Jesus, muitas ouviam tudo que ele falava, mas poucas aprendiam o que ele falava. Sabia que existe uma diferença entre ouvir e aprender? Amém? Hoje a minha oração é que vocês aprendam. É que vocês saiam daqui realmente absorvendo a palavra e aquilo que o Espírito Santo falar com você. Que isso se torne uma memória permanente em você e não algo que você vai esquecer quando sair daqui e amanhã você nem lembra mais. Amém? Então, para isso eu quero te convidar a ser intencional. Gente, eu tô tremendo, sabe por quê? Porque eu fiquei carregando, tava tão gostoso que quando eu tô nela no colo, ela dormiu no meu braço, só que ela já tá pesadinha. E eu tô sentindo, né? Isso é falta mais de atividade física aqui, né? Eu tô sentindo até um pouco de fraqueza aqui, mas normal. Então, se vocês estiverem percebendo, é literalmente isso. E hoje, para que você aprenda e absorva aquilo que vai realmente se tornar um aprendizado na sua vida, eu vou te dar uma dica. Esteja aqui de coração. Esteja aqui com o coração aberto. Esteja aqui querendo receber, querendo aprender. Esteja aqui querendo ser confrontado, ser modificado. Quanto mais você fizer isso intencionalmente, mais você vai receber. Amém? Porque a gente recebe na medida da nossa fome, da nossa sede e da nossa expectativa. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você está com fome? Você está com sede? Certeza de quanto? Quanto? Muito? Pouco? Fala: Senhor, aumenta a minha fome. Aumenta a minha sede.
eu quero mais. Hoje eu quero sair daqui aprendendo algo que vai mudar a minha forma de pensar. Fala isso para ele. Aprendendo algo que vai mudar a minha forma de me comportar. Aprendendo algo que vai mudar a minha forma de negociar, de me relacionar com as pessoas. Fala isso para ele. Amém? E eu sei que você tem uma história. Você tem uma história? Você já parou para pensar qual é a sua história? O que aconteceu até aqui? Talvez a gente tenha muito mais em comum do que a gente mesmo imagina. Já pensou nisso? Talvez na sua história você já tenha sido não percebido, tenha sido rejeitado, tenha passado por dificuldades. Já pensou nisso? Talvez hoje, nessa altura do campeonato, em vários momentos ainda passe pela sua cabeça pensamentos do tipo: poxa vida, será que ainda vai acontecer algo de muito legal na minha vida? Será que a minha vida vai continuar sendo isso que eu estou vivendo? Ou será que realmente tem mais? Quem já pensou isso? Será que dá tempo de fazer? Esse povo fala tanto do reino na terra, de transformar as esferas da sociedade, mas eu nem sou de uma família de posses. Eu nem tenho condição, eu não sou ninguém importante. Como é que eu vou ser essa pessoa que vai mudar a cultura? Quem já pensou isso? Não precisa responder, mas eu também já pensei. E eu quero começar te dizendo, de verdade, do fundo do meu coração, em algo que eu acredito e que a Bíblia diz. Tudo que aconteceu com você não define o que vai acontecer com você daqui para frente. Não limita o que vai acontecer com você. Amém? E isso é algo que precisa estar claro dentro de mim e de você. Tudo o que aconteceu contribui para o que vai acontecer, mas não define quem a gente vai se tornar. Amém? E para a gente falar um pouco disso, eu meditei bastante esses dias nessa passagem de Lucas 1:26. Vamos ler um pedacinho dela. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José. Deixa eu olhar essa versão aqui, que eu acho que ela vai ser... Eu vou ler de novo, tá? Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem. Gente, para aqui um pouquinho. Todo mundo sabe o que é uma mulher virgem? Hã? Certeza? Preciso explicar? Hã? Todo mundo sabe? Você sabe, Vitor? Ah, tá bom. Então vamos lá, presta bem atenção nisso. Maria era o quê? Virgem. Ela nunca tinha tido relação com ninguém. Tudo bem? Ok. E ela, a Bíblia diz que ela tinha um casamento já. Nessa versão fala contratado com um homem chamado José, que era descendente do rei Davi. E aí a história começa. Para aí um pouquinho. Eu quero chamar a sua atenção, essa é uma passagem que vai contar para a gente algo super poderoso, que é o quê? Ele vem anunciar quem? O nascimento de Jesus. Isso é incrível? É poderoso? É, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero hoje chamar a sua atenção para essa mulher, que se chama Maria. E eu quero que você comece a pensar comigo, a gente vai viajar agora. Quem gosta de viajar? A gente vai viajar lá naquele tempo e imaginar essa cena. E eu vou te ajudar a construir isso. Imagina Maria. Sabe quantos anos Maria tinha nessa época? Quem sabe? Ela era adolescente. Dizem os historiadores que ela tinha por volta dos 14 anos. Naquela época, as mulheres casavam muito cedo. E elas
elas casavam com alguém que era escolhido pela família, era cultural. Tanto é que Maria já estava prometida. E, na verdade, ela estava prestes a casar mesmo. Ela ia casar dali a pouco. A gente não sabe exatamente quanto tempo, mas ela estava perto do casamento. Então, eu quero que você imagine essa menina adolescente, comum. Porque até esse momento, a Bíblia não relata nada de extraordinário a respeito dela. Nada. Ela não era famosa, ela não era necessariamente uma pessoa rica, de muitas posses, e por causa disso seria escolhida. Ela não era alguém que tinha não sei quantos diplomas internacionais. É ou não é verdade? Provavelmente ela nem tinha estudado, porque naquela época a mulher não podia estudar. A cultura judaica era extremamente rigorosa com as mulheres, que não é bíblica, é judaica. Foi instituída nos 400 anos, quando a religião judaica nasce, se estabelecem várias leis contra as mulheres. Então, imagina o cenário, e eu estou te contando isso porque tudo isso faz parte desse contexto. Uma menina prometida para um casamento, naquela manhã ela acorda, vai lá preparar o seu café da manhã, e ela acorda toda animada. Por quê? Porque ela estava prestes a casar. Então, uma mulher que está prestes a casar e está feliz, o que ela fica pensando? No casamento. E no que exatamente? No vestido, não é? Ela fica pensando em como vai ser a festa. E, de repente, ela tem uma visita completamente inesperada. Ela não imaginava, não passava pela cabeça dela que aquilo poderia acontecer. Só que eu quero chamar a sua atenção para o que estava acontecendo com Maria naquele momento. Ela tinha uma expectativa de vida que era o quê? O casamento. O casamento dela era o plano da vida dela. Qual é o plano da sua vida? O casamento dela era o sonho da vida dela. Era tudo que ela estava preocupada naquele momento. Era onde a atenção, era onde os talentos, o tesouro dela, o tempo dela era investido. Na preparação do casamento. Faz sentido isso para você? Amém? Mas ela não tinha nada de extraordinário. Ela era uma pessoa comum. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque a gente tem uma tendência de achar que Deus vai usar pessoas especiais. Que Deus vai usar as pessoas que nasceram com uma estrela, que nasceram com um chamado especial, que nasceram numa família especial. É ou não é verdade? E aí, quando a gente não se sente assim, quando a gente, sem perceber, isso está no nosso inconsciente muitas vezes. A gente não tem clareza, mas é esse pensamento que está lá no inconsciente que está dirigindo as nossas ações, sem a gente perceber. Porque ele se tornou uma verdade para nós. Ah, mas isso é para quem tem determinada condição. Não é para mim. E sabe, e quando a gente não entende isso, por isso que muitas vezes a gente não consegue se achar no plano de Deus. A gente não consegue se achar no papel da igreja. A gente fala, nós somos a igreja, não é o prédio, é as pessoas, são as pessoas. Mas aí, no nosso dia a dia, a gente não vive como igreja. Porque a gente não busca fazer os planos que a igreja, que Deus estabeleceu para a igreja. Faz sentido? Está difícil de entender? Eu quero te provocar mesmo a pensar nisso. Primeiro, que você comece a buscar o quanto talvez exista esse tipo de pensamento que dirige a sua vida, dizendo para você assim: você não é tão especial assim, você não nasceu com nenhum profeta falou para você alguma coisa. Você, quando era criança, nunca ouviu a voz de Deus
Nunca teve uma experiência igual aquelas pessoas que sobem no púlpito e contam. Nossa, quando eu tinha 4 anos, um dia eu acordei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nunca tive uma experiência dessa quando eu tinha 4 anos. E eu estou aqui. Eu até me lembro de experiências que hoje eu entendo que tinham um teor espiritual, porque hoje eu consigo entender isso. Mas eu não fui como Samuel, que com 8 anos de idade ouviu a voz de Deus audível, e isso não me faz menos do que ele. Assim como isso não faz você menos do que qualquer um aqui. Amém? O que eu quero chamar a sua atenção é que Deus escolhe as pessoas não pelo que elas têm a oferecer, mas são por outras coisas. Está fazendo sentido isso para você? Então, muitas vezes, a gente acha que a gente não é especial, que a gente não nasceu, ou que a gente é especial, e aí por isso que a gente se movimenta e se move, porque a gente acredita, não, eu tenho um chamado, eu recebi uma palavra, um profeta orou sobre mim, eu tenho visões, eu tenho sonhos, então eu posso seguir em frente. Mas e se você soubesse que tudo a respeito do que Deus está fazendo não é sobre você? Como é que seria? Se você soubesse que é sobre Ele, o que vai mudar na sua vida? Se você soubesse que o plano é dele, que o propósito é dele e que todas as coisas são por causa dele. Amém. Quando a gente começa a entender isso, aí sim começa um processo de mudança de mentalidade. E aí a gente começa a entender que se tudo é sobre Ele, não importa se eu sou comum, porque Ele é extraordinário. E Ele em mim pode fazer todas as coisas. Faz sentido? Então a gente precisa começar... Lembra que a gente começou falando de ser intencional? A gente precisa começar a ser honesto com a gente mesmo, a começar a olhar para dentro da gente, começar a buscar o que rege a nossa vida, de verdade, no nosso dia a dia. Está na hora da gente realmente representar esse reino, gente. A gente muitas vezes fala aqui, mas amanhã, quando a gente chega no trabalho, a nossa atitude, o nosso comportamento é diferente do que a gente falou hoje à noite. É uma verdade. O que mais você precisa para ser o mesmo que você é aqui hoje, amanhã? Para viver o que você diz que acredita quando você está aqui hoje. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, o que mais você precisa? Agora, olha que interessante. Vamos voltar lá para Maria. Maria está lá. Acordou, foi tomar café da manhã. E Deus aparece para ela através do anjo. Investe ela de graça e de poder. Fecunda o ventre dela. E vira para ela e fala assim: você agora vai se tornar uma carregadora dos meus propósitos. Ou do meu propósito. Você vai dar luz a algo que eu planejei que aconteça. Gente, vocês não estão percebendo nenhuma semelhança? Hã? Sabe, eu vejo o Senhor falando a mesma coisa para a gente. Ele tem nos chamado, e o mesmo Espírito que fecundou Maria é o Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que habita em nós. E a sensação que eu tenho é de um Deus, entendo o que eu vou falar, mas é de um Deus desesperado, olhando para a terra e procurando ventres que Ele possa fecundar. De verdade. Procurando ventres que Ele vai encontrar disponibilidade para que então esses ventres possam dar a luz a Ele aqui na terra.
Quando ele chama Maria e fecunda ela, a proposta dele era essa: para ela gerar ele na terra, para a geração dela. Claro que é para todas as gerações. Mas ali, o papel de Maria era para a geração que ela estava inserida. Amém? O que Deus está querendo que nasça do seu e do meu ventre para essa geração? O quê? Ou será que a gente vai cantar até morrer, que a gente é coparticipante das promessas de Cristo, mas nada acontece? Ninguém nasce daqui de dentro. Deus está nos chamando. Está olhando para a gente hoje. Tenho certeza disso. Procurando ventres disponíveis para fecundar os propósitos dele. Ele quer que eu e você, que a gente dê à luz algo que está onde? No coração dele, no plano dele. Gente, vamos pensar, vamos ser sinceros. Olha para essa terra, precisa de solução? Sim. Pouca? Muita. Naquela época, aquele povo precisava de um salvador, de um rei. Eles estavam esperando alguém que se levantasse e que trouxesse esperança para eles? Sim. E foi Deus fez isso sozinho? Ele fez isso sozinho? Não. Ele poderia aparecer lá do nada, não poderia? Igual a gente vê naqueles filmes. Ele não fez sozinho. Ele olhou para a terra e falou: deixa eu ver se eu encontro alguma Maria que tem o ventre disponível, que tem o coração disponível e que está disposta a fecundar o meu propósito. Ah, pastor, mas aí também você está exagerando, né? Maria, vamos falar sério. Maria. Maria era uma garota comum. Uma garota como eu e você. Hoje. Você acredita nisso? De verdade? Você acredita que um anjo poderia ter aparecido para você se fosse no tempo de hoje? E ter falado: oi, é você. Eu vim aqui te convidar. Você acredita mesmo? Para pensar um pouquinho nisso. Eu quero te provocar mesmo, porque a mensagem do reino, ela tem chegado até nós, mas muitos de nós não têm dado valor. E muitos de nós têm achado que a mensagem do reino é a mesma mensagem que ouviu a vida inteira, porque é crente há muitos anos, e está achando que está ouvindo a mesma coisa, só mudou os termos. Se você continuar achando isso, você provavelmente não está percebendo o que Deus está fazendo na terra. A mensagem do reino não é a mensagem de salvação. Só que, ainda assim, é triste falar isso, mas é realidade. Amém? E a gente muitas vezes precisa ser confrontado, porque senão a gente permanece na mesma esfera, na mesma zona, do mesmo jeito. Nem confrontado, às vezes a gente sai do lugar. Imagina se a gente não fosse. É ou não é? A mensagem do reino, ela tem chegado, muitos têm recebido ela com alegria no começo. Uau! Empolgação, revelação. Mas logo desistem. Por quê? Porque não tem raiz em si mesmos. E como a mensagem do reino, ela vem confrontar, ela vem te provocar, ela vem te dizer que você precisa mudar, que você precisa fazer diferente, você precisa ser diferente, logo esses desistem e pedem a motivação e interesse porque não querem ser confrontados. Porque ser confrontado é ruim, dói. É desconfortável. Outros estão tão preocupados em adquirir riquezas, em conquistar coisas, que
toda essa correria em fazer, em ser, em buscar, em conquistar, sufoca a mensagem do reino. Faz sentido? Outros se acham tão comuns, tão pequenos, tão insignificantes, que chega na segunda-feira, vai viver a vida do dia a dia normal, porque não acredita que Deus pode estar olhando para você ou para ele e falando assim: uau, aqui tem um ventre disponível. Aqui tem alguém que eu posso me conectar de verdade para o meu propósito. Mas é tempo da gente prestar atenção nisso. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: a mensagem do reino chegou até você. E ela te convida para fazer justiça nessa terra. E aí Maria estava lá, sentada na mesa de café da manhã, isso antes do anjo chegar. Vai imaginando comigo. E pensando assim: nossa, essa festa, eu vou colocar aquelas flores e decoração. Acho que eu vou chamar a Lu e a Adriana para me ajudar. Eu vou chamar a Fabiola para ser a fotógrafa. Deixa eu ver quem mais. Vou chamar os meninos para tocar. Vou chamar a Jéssica para cantar. E ela estava lá, preparando o casamento, imaginando, fazendo seus planos de vida. Porque era aquilo que esperava-se da vida dela. Hoje, na hora do almoço, você conversou sobre os planos da sua vida? Você já sabe? Você tem planejado? Você tem pensado no que você quer fazer? No que vai acontecer com você? Tem ou não tem? Volta aqui comigo, em Lucas 1, 26. Vamos ler do 28. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Nessa versão fala assim: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Deus, quando Ele olha para a terra, Ele está procurando alguém que pudesse sustentar o propósito dEle. Ele está procurando uma parceria. Ele olha para Maria e Ele vê potencial nela. Ele olha para ela e Ele fala assim: essa mulher não vai abortar o meu filho. Essa mulher não vai rejeitar a gravidez. Essa mulher não vai deixar o meu filho jogado de lado quando ele nascer. Não vai esquecer de dar comida. Essa mulher não vai ter vergonha de assumir o meu filho. Eu vou falar com ela. O problema é que quando o anjo chega, lembra o que Maria estava fazendo? Cuidando das coisas dela, do casamento dela. Quando o anjo chega, ele interrompe a vida dela. A proposta que ele faz vai virar a vida dela de cabeça para baixo e vai mudar tudo para o resto da vida dela. E aí? O que ele propõe para ela é diferente do que ela estava planejando. Eu quero que você imagine a cena. Maria chegando para José, que era noivo dela, não tinha casado ainda, e falando: então, sabe o que é? Hoje de manhã eu estava tomando café e... então, apareceu um anjo e eu estou grávida. E José: sei. O anjo que te engravidou. Tá. É sério? Imagina como é que ela contaria essa notícia para ele. Como é que você contaria para o seu noivo que você está grávida do anjo, do Espírito Santo? Ela está com um problemão na mão. E o pior, tudo bem,
José entendeu, foi o Espírito Santo mesmo, ele teve lá a experiência dele com o anjo também. Mas aí eles iam sair para comer hambúrguer com os amigos. Imagina ele chegando para os amigos e falando, então, Maria está grávida. O que acontecia com uma mulher se ela engravidasse que não fosse com o marido dela naquela época? Ela seria o quê? Apedrejada. É difícil da gente tocar nesse problema porque a gente não vive essa cultura aqui no mundo ocidental. Mas eu quero que você viaje, vá lá no cenário dela e pense o tamanho do problema que ela tem na mão. Fora que, a partir daquele momento, os planos dela mudaram completamente. Ela, teoricamente, não poderia mais se preocupar tanto com o casamento, com a festa, com o vestido, porque agora ela tem um filho na barriga. Um filho que nem ela entende como apareceu, porque humanamente ela não conseguiria conceber isso, concorda? Que seria difícil explicar, entender. Ela aceitou, mas ela não entende o que pode ter acontecido. É um milagre. Quem explica um milagre? E aí a vida dela foi interrompida. Como é que seria se um anjo aparecesse hoje para você, na hora que você está aí, fazendo os seus planos, e falasse assim, eu tenho um outro plano para você diferente? Como é que seria? E falasse assim, tá afim de abrir mão dos seus próprios planos para viver o meu? Tá afim de abrir mão do que você está investindo tanto tempo para viver o que Deus quer que aconteça aqui na Terra? Está afim de pagar esse preço? De carregar Ele no seu ventre e mostrar para o mundo quem Ele é? É ou não é a mesma proposta que a gente tem recebido hoje? Vamos ser francos. Deus não tem chegado para a gente e falado assim, vai e me mostra ao mundo para que as pessoas me conheçam. Só que muitas vezes a nossa resposta é sim na hora da emoção. E depois logo vem as provações, os confrontos, as escolhas que a gente tem que fazer. E as escolhas normalmente tem a ver com abrir mão do que a gente quer para fazer o que Ele quer. Aí a gente, opa, peraí. Senhor, vamos negociar? Vamos pensar melhor se é isso mesmo que a gente deve fazer? Só que com Maria foi diferente. Ela disse sim. Ela falou ok. Quando ela disse sim, ela abriu mão dos sonhos dela. Ela abriu mão dos propósitos dela. Por quê? Para viver o propósito de Deus através dela. O problema é que a gente está buscando os propósitos, querendo que o propósito seja para a gente, para que a gente se realize pessoalmente. E Deus está falando assim, peraí, não é sobre você, é sobre mim. O que vai acontecer quando você disser sim, é que você se torna participante comigo, e através de você eu sou manifesto. É o meu propósito em você que a terra está clamando, que a natureza está desesperada, que as pessoas estão doentes, carentes, cheias de sofrimento, clamando por esperança. E a esperança só Ele pode dar. Está entendendo? Está fazendo sentido para você? Mas carregar essa esperança, carregar essa graça, essa compaixão, vai exigir de você uma decisão sobre quem você quer carregar no seu ventre. Você mesmo, os seus planos ou os planos dele. Quem você quer carregar no seu ventre? Faz o seguinte, olha para a pessoa de trás e pergunta para ela, quem você quer carregar no seu ventre? Vai. Vamos mudar um pouco, né? Gente, esse pastor não tem um pingo de criatividade, né? Fala sério.
Vira para a pessoa do lado. Isso é uma técnica de aprendizado. Para reforçar. Mas é sério. Quem você quer carregar? Será que você está disposto mesmo a abrir mão dos seus planos para servir, para viver o que Deus tem? Sabe, chegou o tempo da gente ser dispenseiros da graça, da misericórdia, da bondade, da longanimidade, do domínio próprio, dos frutos do Espírito Santo. Mas para isso a gente vai ter que abrir mão dos comportamentos que a gente tem e que não condizem com os frutos do Espírito Santo. E não é Deus que faz isso, somos nós que escolhemos. Amanhã, quando eu chego no meu trabalho, sou eu que escolho como eu vou tratar uma pessoa que me destratar, sou eu que escolho como vai ser a agenda do meu dia, sou eu que escolho se eu vou priorizar as coisas do reino ou não, não é Deus. Para de orar para Deus escolher por você, porque isso não é função dele, é função sua. Quem é a prioridade da sua vida? E a gente não entendeu ainda que a igreja é plano de Deus. Foi Ele que estabeleceu, não foram os pastores. Os pastores são só... Aliás, pastor é uma função, não é um cargo. É uma função dentro do reino que colabora para a edificação do corpo de Cristo. Que Deus estabeleceu por amor a nós. Porque Ele poderia nem ter estabelecido, faz sentido? Mas Ele nos ama tanto que Ele nos dá coisas que nos ajudam. Funções, dons. E a gente não entendeu que a igreja não é um lugar que eu me reúno como um clube social toda semana. A igreja é um lugar, é um centro de treinamento que eu sou confrontado, que eu sou moído, que eu sou abraçado, que eu sou amado, que eu sou desenvolvido, que eu sou encorajado para que eu possa então gerar o filho que tem sido gerado em mim. Amém? Amém. Sério mesmo que é amém? E essa é uma escolha que a gente faz. Enquanto a gente vier para a igreja achando que a igreja é uma instituição religiosa e que eu frequento porque eu não quero ir para o inferno ou porque é gostoso, desculpa, você não está carregando o reino de Deus. Enquanto você olhar para a igreja como uma obrigação na sua vida e nunca sendo a prioridade, você não está contribuindo com o plano de Deus. Você não entendeu que o reino de Deus está sendo estabelecido e que a igreja é uma área que Deus estabeleceu para que o povo dele seja edificado e desenvolvido. Faz sentido para você? Então isso tem que ser uma mudança de mentalidade. Na minha e na sua vida, a gente tem que olhar para isso diferente. Sabe, Deus, quando Ele te fecundar, se já não te fecundou, Ele vai interromper os seus planos pessoais. Se prepare. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma conversa que eu tive há um tempo atrás já, faz uns 2 ou 3 meses, talvez até mais. Num processo de mentoreamento que eu estava fazendo com a Ju, num propósito específico. E numa das conversas, eu estava compartilhando com ela algumas coisas que tinham acontecido ao longo da minha vida, e teve uma hora que ela falou assim para mim, parece que quando o ministério entrou na sua vida, as coisas viraram de cabeça para baixo, né? Falei, viraram. Porque até aquele momento eu fazia os meus planos pessoais. Quando Deus me visitou e falou assim, quer gerar meu filho? Eu disse sim. De verdade eu não tinha nem ideia do que poderia acontecer e nem tenho toda a clareza, mas as coisas mudaram radicalmente na minha vida. Tem um preço que não é barato. Quantas vezes eu não parei para pensar assim, poxa vida, queria estar trabalhando, ganhando mais dinheiro para levar meus filhos para a Disney, sei lá. Qual criança que não tem esse sonho, não é? E aí, ao mesmo tempo, eu sempre ouvia, depois o Espírito Santo me ministrar e falar assim, mas você disse sim. É isso que você quer?
Quantas vezes... Hoje a minha filha falou assim para mim, mãe, a gente foi no shopping fazer uma impressão lá para ela, da escola, e o shopping estava lotado. Imagina, friozinho, as pessoas foram para lá, estava quentinho, e isso era umas 5 horas da tarde. E aí ela falou assim, mãe, engraçado, né? Olhando aqui essas pessoas, eles têm uma vida tão diferente da nossa no domingo. Eles estão saindo para passear e a gente está o domingo todo preparando alguma coisa para a igreja. E ela falou assim em seguida, porque acho que na hora ela percebeu que eu ia ficar um pouco preocupada, ela falou assim, mãe, mas eu não estou falando isso reclamando. Eu estou falando isso só porque me veio isso agora, como a nossa vida é diferente. E ela falou assim, diante de Deus, ela não está aqui, né? Acho que ela está na escolinha. Ela falou assim, amém por isso, que a gente passa o domingo se preparando. Porque normalmente a gente não tem um compromisso mesmo no domingo, raramente, fica muito corrido. Não que a gente não possa, mas normalmente a gente não tem. A gente reserva, na verdade a gente reserva todos os dias da semana, né? Não tem um dia na semana que a gente não tem horas dedicadas ao reino de Deus. Horas. Mas você está falando isso para mostrar, e você também é pastor, você tem que ter essas horas dedicadas. Desculpa. Primeiro, que ou o reino de Deus é uma prioridade na nossa vida e a nossa agenda tem que ser afetada, ou a gente não vai gerar o Cristo que habita dentro de nós. Faz sentido? E eu não estou te pedindo para ter a mesma rotina que a minha. Não, porque a Bíblia diz que para uns ele deu um talento, para outros 2, para outros 5. Talvez você esteja no momento de um talento. Mas o que você está fazendo com ele? Você está mantendo ele no mesmo nível? Você enterrou e já nem lembra mais que ele existe? Ou você está multiplicando ele? É tempo da gente assumir a responsabilidade como cristão nessa terra. Essa semana eu vi um post da Zoe Lili. Quem conhece ela? E ela postou uma foto lá dela, da mãe dela e do Theo. Eles eram bem pequenininhos. Quem viu isso? E leu a legenda. Vocês leram a legenda? E eu não vou lembrar tudo. E na legenda ela falava assim, ela começa a contar a vida dela, porque o pai abandonou eles quando eles eram bem pequenos. E ela fala que a mãe dela falava assim, desde o primeiro momento para ela. Falava assim, nós não vamos... Nós não vamos ficar lamentando, algo desse tipo, talvez uma outra palavra parecida, porque nós não somos vítimas. Nós somos filhos do Deus Altíssimo e é Ele que cuida de nós. Ele é o Pai que está presente na nossa casa. Eu não admito que vocês tenham mentalidade de vítima, porque nós não somos abandonados. Está na hora da gente abandonar a mentalidade de vítima, ou a gente não é filho de Deus. Porque se a gente é filho, nós não somos vítimas. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Está na hora da gente manifestar esse reino, gente. Faz sentido isso para você? As gerações, elas estão clamando para que você não desista. Clamando. A decisão que eu e você, eu estou falando sério, tomarmos hoje afeta as próximas gerações. Quem aqui não tem filhos ainda e quer ter filhos? A decisão que vocês tomarem hoje vai afetar o filho de vocês, os filhos, positivamente ou negativamente. Não importa qual seja. A Bíblia diz que a natureza ela está clamando pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Sabe quem são os filhos maduros? Aqueles que assumem responsabilidades. Esses podem ser avaliados como maduros. E se preparem, porque o Brasil está entrando num tempo agora de uma mensagem apostólica que vai interromper os seus planos de tal forma que vai doer.
porque Deus quer te levar para esse amadurecimento. Não tem amadurecimento sem confronto, gente, desculpa, não tem. Você já parou para perceber que quando não há confronto, você fica no mesmo estado ou regride? Faz uma análise da sua vida e pensa se não é verdade isso. Pelo menos é o que eu vejo na maioria das pessoas e na minha vida que eu convivo. Só que não é só o fato de ser confrontado que a gente amadurece. É o fato de que quando a gente é confrontado, a gente recebe o confronto como parte do amadurecimento. Aí sim a gente cresce, senão a gente só reclama e se torna um murmurador. É ou não é verdade? Então, se o confronto vem para você e você, de coração ensinável, abraça, analisa, sonda seu coração, se deixa ser vulnerável e entende aquilo que você precisa melhorar e mudar, você então entra num caminho de amadurecimento. Agora, se você resiste o confronto, provavelmente o que vai entrar no seu coração é a soberba, porque é isso que a Bíblia diz. Faz sentido? Quem quer ser confrontado aí? Abre comigo em 1 Coríntios 26. Cadê a Jéssica? Você pode vir? A Jéssica e a Carol, se puderem. Gente. 1:26, desculpa. 1 Coríntios 1:26. Deixa eu primeiro contextualizar vocês. Essa é uma passagem que Paulo está chamando a atenção da igreja de Coríntios um pouco a respeito de humildade e de que eles se conscientizem e entendam de que tudo é a respeito de Cristo e não deles. E, ao mesmo tempo, ele está também trazendo a forma como Deus pensa a nosso respeito. É essa parte que eu quero dar ênfase, que ele fala aqui no verso 26, ele fala assim: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Para pensar nisso. Quem era você antes de andar com Jesus? Que expectativa de vida você tinha? Agora eu vou mais longe. Quem era você antes da mensagem do reino chegar para você? Posso te falar? Em partes eu sei quem você era. Posso te falar, se me permite, quem você era? Você era uma pessoa que estava preocupada em não pecar, não fumar, não beber, não assistir novela, não mentir. E orava e ficava com medo de estar dirigindo e o carro ser arrebatado. E aí o carro sair batendo em todo mundo. E aí você orava. Talvez alguns de vocês, eu sei que até pararam de fazer planos, porque se Jesus está voltando e a gente vai ser arrebatado, para que eu vou ficar estudando, gente? Daqui a pouco eu vou ser arrebatado mesmo. Para que eu vou pagar minhas contas? Não estou dizendo vocês, mas eu sei que tem crente que já deixou de pagar a conta porque Jesus estava voltando. É sério. Deus lhe pague, né? A Bíblia diz que Jesus está vindo e a gente está querendo ir embora. Eu não estou entendendo essa relação que a gente está fazendo. Esse era você antes de se deparar com a mensagem do reino. Quando a mensagem do reino chegou até você, aí você entendeu que o propósito de Deus não é que você não peque até que o arrebatamento chegue e você vá para o céu. Mas o propósito de Deus é que Ele encontre em você um ventre disponível para que o filho seja gerado e ele seja dado à luz aqui na terra. É diferente. E aí Paulo fala assim: do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. A gente sabe que ser de família importante, e pelo amor de Deus, vocês sabem que aqui a gente é uma casa que super estimula você a estudar, você a se desenvolver, amém? Então não estou dizendo que não é para você fazer isso ou que é errado, tá bom?
Mas Paulo está falando assim, poucos são de famílias importantes. É claro que isso facilita a nossa vida, não facilita? Se você tiver uma condição financeira bacana, isso vai te facilitar um monte de coisa. Se você tiver diplomas, você vai ser mais inteligente, isso você vai ter mais portas abertas. Se você vem de uma família que já tem um grau de importância, isso também vai facilitar você entrar nos lugares. É ou não é verdade? E aí ele continua assim, no 27. Vamos ler o anterior de novo para dar sequência certinho. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Essa é a maneira que Deus faz escolhas. Sabe por quê? Porque não é sobre o nosso diploma ou a nossa capacidade, mas é sobre a nossa disponibilidade. Ele está olhando para a gente agora, nesse exato momento, e tentando encontrar corações que vão sustentar o propósito dele. Não corações que simplesmente vão falar, ei, pode vir, eu quero ser mãe de Jesus. Uhul, já pensou, vou ficar conhecida e tal. E depois o bebê nasce, ou mesmo antes do bebê nascer, eu já estou abortando. Por quê? Porque lembra dos problemas? Porque quando ela se torna grávida do Espírito Santo, ela vai ter que enfrentar problemas e confrontos, porque ela vai ter que enfrentar as pessoas, a agenda dela vai mudar, as prioridades dela vão mudar. As pessoas não vão acreditar que ela foi fecundada pelo Espírito Santo. Ela corre o risco de ser apedrejada, porque como é que ela ia provar isso? Ela não tinha nem como provar que o anjo apareceu para ela. Não dá para tirar foto do anjo. Nem tinha como na época, né? Faz sentido isso? Então ela vai enfrentar confrontos e problemas, mas é isso. Deus está olhando e procurando quem vai sustentar, não quem vai falar, eis-me aqui somente. Isso é fácil. Levantar os braços e dizer, eu quero, eu estou aqui. O difícil, ou os maduros, são os que vão sustentar o propósito. Até o fim. Até o fim, custe o que custar. Até o fim, custe o que custar. Eu lembro que eu fiz tanto essa oração, e eu sei que você já fez. Tenho certeza que a maioria, se não todos aqui, já fizeram. Eu me lembro que quando eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo, eu orava muito isso, falava, Senhor, faça em mim a tua vontade. Você já orou isso? O problema é que quando a gente fala isso, a vontade dele vai interromper a nossa. E a gente realmente está a fim de ser interrompido? Volta em Lucas para a gente fechar. Lucas 1, 26. Talvez você esteja pensando assim, mas chamado de pastor é diferente. Em alguns aspectos é mesmo. Eu tenho responsabilidades que talvez você não tenha. Mas o que talento Deus te deu que contribui para o reino? Será que você não tem um chamado de pastor? Por exemplo? Será que os confrontos, será que Deus já não está te trabalhando para ver se você vai sustentar o chamado depois? Será que você, sendo igreja, você também não tem que contribuir e fazer parte e gerar o filho dentro daquilo que Deus te chamou para gerar? O que é que Deus te chamou para gerar?
de verdade, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem, por exemplo, porque as pessoas, as igrejas, quando eu falo agora igreja, eu quero falar de pessoas, nós não entendemos ainda o nosso papel nessa terra. A gente está achando que a gente vai numa instituição. E não adianta me falar que você é a igreja, porque são as suas atitudes que vão me mostrar isso. Se você é ou se você vai à igreja. Ir à igreja é uma coisa, ser a igreja é outra coisa. A gente se reúne como igreja porque foi dada à igreja o papel de preparar os santos para o cumprimento do propósito de Deus. Amém? Mas não é o fim, é o meio. Volta comigo em Lucas 1, 26. A gente vai ler do 28 em diante. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. Em outras versões, o anjo está dizendo assim para ela: você é favorecida. Você tem o favor de Deus. O Senhor está com você. Deixa eu ver nessa versão aqui. Ele fala 2 vezes que ela é agraciada. Na sua versão está aí também? Que ela é abençoada 2 vezes. Ele reforça para dizer que ela é abençoada. Não tenha medo. Deus está contente com você. Você vai ficar grávida e vai dar à luz a um filho e porás o nome nele de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. O Senhor vai fazê-lo rei como foi o antepassado dele, rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, porque eu sou virgem. Eu quero achar uma passagem, uma expressão aqui, que eu quero chamar a sua atenção para isso. Tem uma versão de uma Bíblia que eu tenho em casa, que diz que Maria se intrigou com a fala do anjo. Quem tem essa versão aí? Amém. Ela ficou incomodada. Primeiro porque ela não sabia como é que aquilo ia acontecer. Porque ela era virgem. E eu quero que você vá além. Ela também ficou incomodada porque naquele momento ela percebeu que alguma coisa ia mudar na vida dela. E toda mudança provoca desconforto. Esse talvez seja um sinal para você. Esse talvez seja um sinal de que Deus está falando com você. Se você está desconfortável hoje com essa palavra, talvez Ele esteja falando que você precisa assumir a responsabilidade daquilo que Ele tem te dado. E aí, olha o que ela fala para o anjo. No verso 38. Então disse Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Não é a mesma oração que a gente tem feito? Faça a tua vontade na minha vida. Que venha o teu reino sobre mim, me usa. O que a gente não está entendendo é que quando a gente genuinamente fala sim, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, a gente está dando a oportunidade para Deus fazer com que a palavra dele se transforme em verdade em nós. A gente está dando a oportunidade para Deus falar assim: tudo é muito maior do que você pensa, é muito maior do que você pode imaginar, o que eu posso fazer por meio do meu Espírito e do poder que habita já em você. É isso que a gente não está se dando conta. Os planos dele são mais altos do que os nossos.
são maiores, mas a gente está tão preocupado em proteger os nossos planos. A gente está tão preocupado em proteger a nossa agenda, os nossos compromissos. E a gente está esquecendo que Ele está esperando por uma igreja que é parceira, ativa, que vai pagar o preço, que vai se levantar e que vai falar: Senhor, eis-me aqui de verdade, eu vou sustentar o seu chamado. Não é só emoção, não é só auê, não é mais uma conferência, não é mais um evento, não é mais um profeta. Não, eu quero mesmo. Eu nem preciso que alguém me fale mais nada. Eu estou aqui, permanecerei contigo, porque eu escolhi esse caminho. Eu escolhi esse caminho. Ele está esperando por isso. E a Bíblia fala por 2 vezes que Maria tem o favor de Deus. Por quê? Por que ela recebe o favor de Deus? Para que o propósito dele seja cumprido. O favor vem para que o propósito dele seja manifesto através dela. O favor tem a ver com ele, não com ela, não é com você ou comigo. O favor de Deus vem quando nós carregamos o propósito dele através do que a gente é. E aí sim, aonde eu coloco a planta dos meus pés, a palma das minhas mãos, as coisas florescem, porque eu carrego e eu vivo segundo o propósito dele. Mas a gente muitas vezes está buscando o favor dele porque dá status, ou porque a gente tem tantos sonhos e a gente quer realizar, a gente tem direito. Mas o favor dele é para o cumprimento do propósito dele. Tudo que Deus faz tem o favor dele junto, acompanha o favor dele. Amém? Fica de pé, por favor.